Olá pessoal, conforme eu tinha prometido, vamos fazer aqui a regressão linear simples que a gente tinha começado a fazer em casa, que é a regressão lá do bar do Zé. Então esses são os dados do bar do Zé e o problema consiste no seguinte: o bar do Zé está interessado em saber se semanalmente quem tem salário maior tem maiores gastos semanais. Para isso ele coletou esse conjunto de dados que tem aqui. Então aqui nós temos no Y a quantia gasta semanalmente por uma amostra de pessoas. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Então, dessa amostra de 10 pessoas, viu quanto elas gastam por semana. E depois conseguiu destacar aqui qual é a renda mensal delas, de cada uma das 10 pessoas. Então, a partir da renda mensal, será que quem tem renda mensal mais alta tem um gasto semanal maior no bar do Zé? Então, a ideia é que a gente possa verificar se existe relação linear entre renda mensal e a quantia gasta semanalmente no bar. Então, nós temos aqui uma variável dependente, que é o Y, é a quantia gasta por semana, e uma variável independente, que é a renda mensal. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é prestar atenção se existe uma relação que possa ser minimamente linear entre essas duas coisas. Então, eu fiz uma plotagem do gráfico, onde você tem aqui o eixo Y, a nossa variável dependente, e aqui você tem o eixo X, e aqui tem o diagrama de dispersão X por Y de renda mensal e gastos. Então, o que eu fiz? Eu plotei esses números aqui dessa tabela. Se você analisar, parece que existe uma relação, sim, quer dizer, parece que quem ganha mais realmente acaba gastando mais. Então, em princípio, olhando o gráfico, parece que existe essa relação aqui, né? Então, é razoável a gente crer que a variável aleatória y, essa variável aqui, seja relacionada a x por uma equação linear que tem esse formato, né? O termo independente aqui, a constante, mais um coeficiente angular que multiplica a variável independente mais o erro. Então, me parece que isso aqui que a gente ficou de fazer, que é utilizar a equação certa, né? Essa é a equação certa que a gente deveria ter usado desde o início. Então, nós precisamos estimar quem? O intercepto, que é o beta zero, e o coeficiente angular, que é o nosso beta 1. São as duas coisas que nós precisamos estimar, beta 0 e beta 1. Beta 0 o intercepto, beta 1 o coeficiente angular da reta. Então, existe aqui uma ideia de que existe, né, realmente uma relação linear entre as duas coisas. Então, deixa eu fechar aqui. A gente precisa agora fazer os cálculos, né? Então, a gente tinha começado a fazer os cálculos em sala, a gente tinha tido algumas dificuldades aí na hora do cálculo, mas eu fiz desse jeito aqui para a gente ficar seguindo bastante de uma forma que não dê muito trabalho para a gente. Então, a partir da tabela que nós temos, né, nós temos a tabela com os dados de x e y, e nós vamos utilizar esses dados, né? Então, olha só, nós temos um n igual a 10, quer dizer, nós temos uma amostra de tamanho 10 pessoas. Nós temos aqui a renda mensal, que nós vamos calcular a média dessa renda mensal. Nós vamos calcular também a média do gasto semanal. Precisamos calcular o desvio padrão da renda mensal e o desvio padrão do gasto semanal. São essas as cinco variáveis, né? Nosso n igual a 10, nosso x barra, y barra, nosso desvio padrão de x,
nosso desvio padrão de y, que vão nos ajudar a fazer o cálculo de um parâmetro que nós chamamos esse parâmetro de R, né? Então aqui quem é R? R vai ser justamente o somatório de cada elemento de x, então 75 menos a média, 45 menos a média, 40 menos a média, multiplicando ao mesmo tempo por cada elemento de y, né? Então 120 menos a média de y, que é 79,10. Então, quando nós fizermos essa conta, ela vai ser simultânea, né? Nós vamos obter esse resultado aqui, que é justamente o nosso Rzinho, né? A partir desse Rzinho aqui, nós vamos calcular o intercepto e vamos calcular a inclinação, né? Bom, mas para eu fazer uma coisa bem legal para a gente, o que eu fiz aqui? Eu quis fazer esse cálculo passo a passo. Então, eu vou desabilitar ali o cálculo geral. Tirei o cálculo geral. Vamos apagar aqui. Apaguei o cálculo geral. E vou habilitar aqui a minha tabela com todo o cálculo. Então, vamos lá. Vou desabilitar aqui e habilitar a tabela com todo o cálculo. E aqui você tem a tabela expandida, né? Com a tabela expandida, você tem os valores de y, que a gente já tinha, a média de y, o desvio padrão de y, os valores de x, o desvio padrão de x, a diferença entre cada valor de y para a média de y. Está aqui, então, 120 menos 79,10, 40,9. E, ao mesmo tempo, a diferença de cada x, de cada linha, para a sua média. 75 menos a média, 61,3, dá 13,9. E aqui, nesse canto, eu faço a multiplicação desse y1 menos a média, multiplicando por x1 menos a média, e vai obter esse valor aqui. E aí a gente consegue já ter uma ideia bem legal de que valores nós estamos encontrando nessa coluna, que é a coluna do somatório, né? Essa parte de cima aqui. Então, esse numerador que está aqui é exatamente 3.962,7, está aqui embaixo. O denominador aqui vai ser 10 menos 1, 9, que multiplica o desvio padrão de x, que a gente já tem, 19,6, vezes o desvio padrão de y, 28,34. Esse é o nosso Rzinho. E é esse Rzinho que nós vamos usar para calcular a inclinação da reta, né? Então, aqui está. Quem é o nosso beta1, a inclinação da reta? É esse R que a gente acabou de encontrar, vezes o quociente entre o desvio padrão de x pelo desvio padrão de y. Aí nós encontramos aqui justamente a inclinação da reta, ok? E o intercepto, que é o nosso beta 0, né? Como é que a gente encontra o intercepto? O intercepto beta 0 vai ser a média de y menos esse beta 1 que nós encontramos, multiplicando ele pelo valor da média de x. Fazendo essa conta, esse aqui é o nosso intercepto. Ao final disso tudo, a gente tem a equação linear que nós encontramos. A nossa equação linear é essa daqui, ó. Y é igual a 4,771, aqui, ó, 4,771, que é o nosso intercepto, o nosso beta 0, mais o coeficiente de inclinação da reta, 1,213, que multiplica x. E aí, esse aqui é a nossa equação de regressão linear que representa o nosso modelo. Bom, é interessante que eu possa depois representar tudo isso para você ver. Então, deixa eu apagar aqui e vamos fazer o gráfico dessa equação, né?
Vocês lembram que inicialmente eu tinha mostrado um gráfico inicial dos pontos plotados, que era esse gráfico aqui. E depois que eu postei esse gráfico, que a gente achou agora a equação da reta, a gente vai plotar aqui entre esses pontos a reta que nós encontramos. Fazendo essa plotagem, a gente encontra aqui a reta y igual a 4,771 vezes 1,213x. Vocês podem observar que os pontos estão meio longe da reta. Então, quando vocês forem jogar valores da nossa tabelinha aqui, vocês vão ver que eles não vão bater muito com os valores preditos, né, os valores previstos. Se você jogar, por exemplo, olha aqui, ó, pegando lá a nossa tabela inicial. Se você jogar aqui x igual a 75 lá na nossa equação, você vai ver que não vai dar 120. Existe uma diferença entre o valor real e o valor previsto, né? Por quê? Porque vocês lembram que existe um fator que indica o quanto a nossa reta está bem ajustada, né? Se você jogar 75 aqui vezes 1,213 mais 4,771, não vai dar 120. Tem uma distância, tem um desvio, né? E é essa distância aí que o quão bom o nosso modelo está ajustado à reta, os nossos pontos se ajustam bem. Se você observar, os nossos pontos estão um pouco longe da reta ajustada. Então, a gente precisaria consultar quanto que deu o nosso R quadrado. R quadrado é quanto nossa equação linear, nossa equação de regressão explica o nosso fenômeno. E aí eu vou colocar aqui para vocês verem no Excel, né? Aqui vocês vão olhar que a gente encontrou o mesmo coeficiente de intercepto, 4,771 para o intercepto, ele bate exatamente aqui onde eu estou mostrando agora, ó, 4,771. E você vai olhar aqui o coeficiente de inclinação, 1,212, também certinho ali, 1,212. Você vai olhar aqui, 1,213. Essa é a nossa reta. E a distância dela é grande porque, se você olhar no nosso R quadrado, que está aqui, ó, R quadrado ajustado, a nossa equação ela só explica 62,28% do nosso fenômeno, né? Então, essa equação linear que a gente viu, y, né, igual a 4,771 mais 1,213x, ela tem uma explicação do fenômeno que está acontecendo apenas de 62,28%. Por isso que você vê uma diferença grande entre os valores que a equação y prevê, né, e os valores esperados, né? Os valores esperados que você calcularia. A diferença entre os valores esperados, os valores que estão lá, e os valores previstos são chamados resíduos. E é a partir dos resíduos que são calculados aqui o R quadrado ajustado. Então, o nosso modelo tem mais ou menos 17% de erro. Não é uma quantidade grande de erro, não. Bom, para encerrar essa aula, nós temos 14 minutos agora, eu fiz um modelo aqui no R também para você ver. Então, regressão linear simples, barra do Zé, tema barra do Zé e regressão. Aqui onde a gente limpa o ambiente, vocês já estão acostumados, apagando qualquer gráfico, apagando a console. Vamos ler os dados, nós temos 10 observações, lendo os gastos semanais, a renda mensal, jogando tudo isso para dentro de um data frame chamado sistema. A média que nós temos de renda mensal, 61,3, e aqui eu já vou rodar a regressão linear. Ele já dá aqui embaixo qual é o intercepto, qual é aqui o coeficiente de inclinação da reta, né? Ele vai fornecer aqui
A nossa reta já, o nosso y 4,771 vezes 1,213x, e ele vai traçar aqui aquele nosso gráfico, inclusive com a reta de regressão, para você poder dar uma olhadinha. Essa diferença de ponto, da distância entre cada ponto e a reta é muito grande. Isso explica o quanto que nosso modelo está explicando do fenômeno, um valor aí de r quadrado que a gente já viu. Pessoal, essa foi o nosso cálculo. Eu estava devendo isso para vocês, espero que tenha ficado bem claro. Espero que vocês possam assistir, pausar e fazer o exercício depois na mão, tá bom? Tá paga a minha dívida aí para vocês. Bons estudos e boa prova!